Depois disto, dou a palavra ao vereador Miguel Força. Muito boa tarde. Agradecer ao Antonino o convite. Agradecer ao João Paulo Marques a forma como me recebeu nestas vezes que cá vim. E então passo a ler, que é mais cómodo e mais ligeiro para não estarmos aqui muito mais tempo. É com muito prazer que estou em mais uma inauguração de uma exposição de pintura de Antonino Neves. Não obstante a grande amizade que me liga ao Antonino Neves, é conhecido o mérito que lhe reconheço no seu campo artístico. O Antonino já participou com a Fundação Dionísio Pinheiro e de Cardoso Pinheiro, que dirige como conservador executivo, em vários projetos. E na sua coleção de arte encontram-se várias obras suas, tal como tenho o gosto de as ter na minha própria coleção de arte. Tendo sido distinguido com o Prémio Artístico Mateus Augusto Araújo de Gens 2017, prémio anual no campo artístico da mesma fundação, sempre com o entusiasmo e o fervor de quem ama a cultura, a arte e as pessoas. Arte, cultura, património, memória, mundo, ser, vida, tempo. Algumas palavras como ponto de partida para reflexões sobre produção artística, artistas, períodos artísticos e todo um conjunto de classificações e conjecturas pueris sobre o estado da arte contemporânea, ou melhor dizendo, atual. No entanto, estou convencido que o mais importante no mundo de hoje é a comunicação, pressupondo um diálogo entre o artista e o público, sempre necessário em qualquer momento, mas premente no contexto atual, onde emissor e receptor alteram e a obra é o veículo e o vetor da mensagem. Quanto à produção, assistimos, no meu entender, a uma tendência para uma arte experiencial não inocente. A arte tem de comunicar. E nesse ato, o artista constrói e desconstrói patrimónios tangíveis e intangíveis de memória. O diálogo entre texto e imagem foi uma busca constante, pautada pela modernidade do romantismo e grande preocupação para o encontro de concepções da imagem poética, reflexo intertextual entre a poesia e a pintura, atingindo a alma artística da poesia, da imagem e do próprio interior do artista. Nesta perspectiva da metapoesia pictórica, a expressão por excelência está contida no belo e não necessariamente nas palavras. A obra de arte aqui, na gênese da sua forma, é conteúdo ímpar de palavras omnipresentes que se entrelaçam e se transmutam na beleza. Antes, o abrir das amarras do comum e saltar para o âmago de uma mise-en-scène de trocas entre a poesia e a pintura, construindo um diálogo entre a literatura poética e a estética pictórica, fecundando a alma do espectador com a semente do movimento artístico global, sempre transdisciplinar. Os ecos intertextuais entre poesia e pintura que encontramos na obra de Antonino Neves atingem uma nunca antes conseguida dimensão, como num poema de Charles Baudelaire, que presta homenagem à obra La Thèse d'Hôpital de Fou, de Eugène Delacroix, representando o poeta do Renascimento italiano Torquato Tasso, autor do poema épico La Gerusalemme Liberata. Nesta exposição, Antonino Neves, no desenho e na sua pintura de magnificência de formas e de movimentos, e para nós, espectadores famintos de cumplicidade e ligeireza de compreensão, traduz nas telas e ou papéis aqui observados um traço muitas vezes autorretratista, uma pintura por sobre névoas de um azul e a claridade da sua alma que vagueia por entre figuras ou metáforas que nos obriga a conquistar olhando. A sua pintura é sobretudo figurativa. As cores intensas e a vertente humana dominam a sua obra. É artista de afetos. Traço preciso e longo e pinceladas ritmadas e leves que provocam a sombra e a vida cândida e bucólica perspectivada por seres, muitas vezes e por vezes, místicos
ou fantasiosos, que nos levam entre uma realidade transfigurativa ou a fábula, num transdiálogo que comove, desperta e transgride. Nestas obras, as personagens reinventadas poeticamente deslocam-se em doçura e firmeza, com pinceladas ritmadas e leves que contrariam a representação pictórica num exercício mediúnico que nos dá o universo essencialmente masculino, artístico e amoroso, transportando-nos de uma forma cênica numa historicidade presente e latente, para uma cumplicidade do autor que reinterpreta movimentos ascendentes, sobretudo concêntricos, moldando sonhos que comprometem o espectador leitor. Em Antonino, a permeabilidade de realidades sobressaem em telas repletas de humanidade, sentimentos e vivências, e causa nostra do artista que se desvenda numa paleta própria e emergente de vida, sempre pautado pelo academismo que assume. Os olhares per si das personagens escondem humores próprios de quem reclama ser notado. Adormecer em encantos de olhares sedutores é chamar os sonhos de justos, fazedores de uma qualquer realidade transfronteiriça entre o que somos e o que queremos mostrar. É uma obra autoemotiva e de um misticismo latente. Acaba esta minha primeira parte desta apresentação com a frase então de Charles Baudelaire em A Invenção da Modernidade de 1846. Passo a citar: "Mas tereis de estar aptos a sentir a beleza. É que, tal como hoje, nenhum de vós pode dispensar o poder, também ninguém tem o direito de dispensar a poesia. Podeis viver 3 dias sem pão. Sem poesia, nunca. E aqueles de vós que dizem o contrário estão enganados, não se conhecem." Fim de citação. Na segunda parte desta apresentação, vou-me basear no texto do catálogo da mesma exposição, a que dei o título A Poética no Desenho, a Prosa na Policromia, usando como epígrafe uma frase de Dante Alighieri, retirada do Purgatório da Divina Comédia. E passo a citar: "O mundo é cego, e tu vens exatamente dele." Em Antonino Neves, somos transportados por uma corrente realista e onírica na arte do presente, onde o corpo obedece a um mecanismo concreto e completo. Movimento e natureza traduzem o traço motriz da vida. Na sua obra, encontramos um classicismo omnipresente que transmite a paixão pelo traço e uma cor que persiste em não ofuscar a composição. O intimismo latente na sua obra retratista transporta o observador para um cotidiano de afetos, emoções e estados de alma que nos fazem sentir cada momento o deles. A poética no desenho, assim como a prosa na policromia, nas variantes mais vincadas do seu trabalho artístico, permitem-nos afirmar que a arte não é acomodada e nem deve estar refém de quaisquer subterfúgios. Caso contrário, não será arte. Antes, a repulsa da mesma. Porque a arte permite a comunhão entre a responsabilidade, o conhecimento e a ação, com mecanismos da matéria sensitiva e do teor de estéticas que atraem, compromete-nos então numa global vontade harmoniosa, podendo impulsionar essa realidade. A arte e a sua produção são a condição mais visceral de comunicar e preservar latente o presente dos tempos, o ser humano e a sua história, a sua própria história. Encontramos nestes trabalhos de desenho uma extraordinária sensibilidade por cotidianos e pessoas, que nos apaixona. Na policromia suave, permite-nos enredos de sonho, fantasia, de uma demência consciente da nossa errância, a assunção do traço, do movimento, histórias e personagens. Uma profusão de materiais e uma paleta muito própria: carvão, grafite, pastel, óleos, pigmentos, súmula dos sentimentos e valores, convidam-nos, sob a tutela da tela ou do papel, a uma viagem interior de análise do mundo, devassando a realidade, a sua, ora na amplitude mais orgástica, ora no diálogo solitário de manchas azul ou sépia, que completam o traço do seu desenho revelador, definindo roteiros mais ou menos fantasiosos, mas existências em si. Observando o seu trabalho, desafio-me. Tão só as memórias como caminho, viver e sonhar, contemplar, maravilhar-nos,
amar e seduzir, predicativos de uma apoteose do olhar, a mão do artista e a observação de cada um de nós, desafiando-nos com melodias de uma prosa poética, despojada de artifícios ocos, narrando-nos caminhos. Obrigado, Antonino Neves. Obrigado a todos. Boa tarde e boa degustação artística de um fruto desta terra. Blasfemos. Muito obrigado.